Bem, queridos, eu saúdo a igreja na Santa Paz do Senhor. Confesso que eu já estava com saudade daqui à noite, mas a gente estava cumprindo algumas coisas de agenda, esses imprevistos de agenda que aparecem de vez em quando. Domingo passado a gente estava lá abençoando a nossa comunidade, nossa congregação em Riviera de São Lourenço. Foi muito bom estar com os nossos irmãos e irmãs ali. Trago deles o abraço para a igreja mãe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o 14. João, capítulo 1, do 1 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor a nós. É costume ficar de pé em reverência à palavra, somente para que a gente não perca a informação. Se quiser ficar sentado, pode ficar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém. Você pode sentar aqui. Mesmo assentados, para a gente não perder essa palavra, o Salmo 127, os versículos 1 e 2, dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Amém. Nós estamos no mês de março e é uma temática poderosa, uma temática que vem para libertar a gente das nossas prisões, das nossas mazelas,
a gente anda muito, às vezes, preso em muitas coisas, e você pode perceber que às vezes a sua vida, a sua caminhada, você acaba não prosperando muito, não é? Ou tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Na verdade, tem mais coisas que não dá certo do que dá. E isso a gente percebe muito, porque Deus não está no controle das coisas, você pode até já saber disso. E tem coisas que você está dizendo para todo mundo, Deus está no controle, mas mesmo assim a coisa continua dando errado, porque tem travas, tem limitadores. A nossa vida é feita assim, às vezes nós carregamos alguns limitadores que nos impedem de caminhar. Já falei uma vez sobre isso aqui, se não me falha a memória, mas eu sou da época em que eu dirigi muitos carros. Eu tinha um Passat velho, né? E esse meu Passat, ele não tinha lastro direito, então chovia fora. A minha alegria é quando não chovia, dava beleza, da maravilha das maravilhas, porque eu não tinha preocupação de não colocar papelão, tábua, para não me melar dentro do carro, né? Era desse jeito. Então, passar em poça de água, jamais, né? Mas o que eu quero falar do meu carro velho é que às vezes eu parava em alguns lugares e eu tinha que colocar nele, não tinha um freio de mão bom, não tinha, né? Então, por não ter freio de mão bom, a gente tinha que colocar uma pedra na roda do carro, o carro não descia, o carro ficava ali quietinho, tranquilamente. Então, observe bem que uma pedra quadrada, um pedaço de madeira quadrado, que a gente chama de cepo, a gente colocava e resolvia o nosso problema. O carro ficava ali quietinho no lugar, não se movia. E às vezes a gente está igualzinho assim. A gente tem algumas pedrinhas que coloca na roda do carro da nossa vida. Nossa vida não anda, está travada. Entendeu isso aí? Sim ou não? Só para você entender. Às vezes a nossa vida está travada, completamente travada, desse jeito. O carro está inteiro, o carro é mais pesado do que a pedra, do que a madeira, mas por causa da trava, ele não sai do lugar. Isso a gente chama de limitadores, seus limitadores. E quando a gente não perdoa pessoas, quando a gente não vive o perdão, a gente tem uma pedra emperrando a nossa vida. Emperrando a nossa vida. A Bíblia diz, no Salmo de número 32, se não me falha a memória, que quando a gente não confessa, a gente cala os nossos pecados, nossas transgressões, os nossos ossos, eles vão envelhecendo dentro da gente. É como uma osteoporose ou câncer no osso, coisa do tipo. Nossa estrutura, a nossa estrutura de pensamento, de sentimento, ela começa a cair por terra. E um homem ou mulher sem estrutura, ele não consegue amadurecer, ele não consegue ficar de pé, não consegue andar. É uma pessoa doente, é uma pessoa travada, limitada e não consegue avançar mesmo. E por que você está falando tudo isso, pastor? Porque a Bíblia, no Salmo 127, está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, você pode fazer o que você quiser. Em vão vai trabalhar, você vai trabalhar nela. Em vão você vai trabalhar nela. Você preste atenção num movimento que é muito comum hoje em dia. Quando a gente vai fazer uma construção, a gente tem um terreno e a primeira coisa que a gente faz para construir a nossa casa nesse terreno é o quê? O que a gente faz? Alicerce? Mas você nem sabe o que você vai fazer. Você tem que saber as medidas do terreno, você tem que desenhar a sua casa, que caiba no terreno, não é assim? Você vai ter que fazer a planta da casa. Tem que fazer a planta, senão não vai virar. É ou não é? E aí você contrata um pedreiro. Quem aqui entende desse negócio aí? Quem entende de construção de casa aí? Maravilha. Tem algumas figuras aí.
E aí é assim que funciona. A gente vai lá, contrata o pedreiro. A gente faz o que com o pedreiro? Não, você mostra a planta. Você mostra a planta. O cara vai ver a planta, o cara vai ver as dimensões da planta da casa. É assim? Pô, vocês também estão avacaiando a coisa. Eu estou até tentando ir sério no negócio. Os caras estão avacaiando o negócio. Ah, maravilha. A gente mostra a planta aí. E o cara vai fazer lá o desenho, ele vai olhar as dimensões, vai olhar tudo direitinho. E de repente você percebe a conversa do pedreiro. Né? Geralmente a gente é agoniado, né? A gente quer colocar o carro à frente dos bois. Quanto é que você vai cobrar? O cara vai dizer, mas eu nem vi a planta. Você tem que ver a planta, né? Então tem que ver a planta. E aí você percebe, você contrataria um pedreiro que olhasse a planta da sua casa e dissesse assim, olha, eu acho que o banheiro não tem que ficar aqui, tem que ficar para lá, a sala tem que ficar naquele canto de lá, o seu quarto não pode ter suíte, senão você pode ficar muito folgado, né? Você tem que ir até o banheiro, tem que andar, está muito gordo, né? Está com essa pança enorme. Enfim, você contrataria um pedreiro desse? Quantos contratariam um pedreiro desse? Nem o povo da intercessão lá está com tanta fé assim num cara desse. É ou não é? Mas é assim que funciona, querido. Por que você está falando isso, pastor? Porque o reino de Deus é desse jeito. Ele tem uma planta, ele é construído, ele tem um desenho feito. E a planta do reino, a cidade de Cubatão está dentro desse projeto. O reino está desenhado aqui. O reino está desenhado. A sua casa faz parte desse território. E Deus quer construir o reino dele aqui. Mas o problema, querido, é que às vezes os pedreiros e pedreiras para construir o reino de Deus fazem igualzinho o pedreiro que acabei de falar. Eu acho que não tem que ser desse jeito, tem que ser daquele. Eu acho que você está muito folgado. Ninguém contrata um pedreiro desse. Mas o problema é que nós queremos construir o reino de Deus do nosso jeito. Não vai virar. Não vai virar. O pastor Mano, ele ministrando para nós, ele largou essa bucha e falando justamente, né, sobre essa questão. É necessário se adequar ao que Deus quer. Se nós trabalhamos para construir o reino, levar a palavra do nosso jeito, travado, limitado, em vão a gente vai trabalhar na construção desse negócio. Porque a primeira coisa que vão olhar para nós é para dentro da nossa casa, vão olhar para a nossa vida, vão olhar para você e vão perceber, tem mudança em você? O que você está falando é verdade? Ou o que você está falando é uma mentira? Porque eu não vejo o que você está falando na sua vida. Então, mesmo a gente tendo limitadores, mas a gente lutando contra eles, a gente está fazendo o carro andar, você pode ter até respostas para isso, dizendo, olha meu querido, eu tenho um monte de defeito, mas o carro está andando na minha vida. Eu já melhorei isso, e tem coisas que eu ainda preciso melhorar. Mas às vezes, querido, quando a verdade não está em nós, a gente não consegue dar a resposta correta para as pessoas. Por isso, eu chamo a atenção para esse texto. E observe bem que o texto é muito enfático. Olha, inutilmente vai ser você se levantar de madrugada, para quem gosta de orar de madrugada, aquela vida de oração, tal, ora, jejua, lê Bíblia. Você pode fazer o esforço que você quiser. Se Deus não estiver edificando a sua vida, edificando, construindo o reino dele, não se esqueça, temática maior nossa é essa, levar o reino. Mas a Bíblia diz, Jesus avisou, o reino não está lá, não está acolá, o reino está dentro de nós. O primeiro território que Deus, a primeira planta, o primeiro projeto desse reino é você. Você é o primeiro projeto desse reino. Fala para quem está do seu lado, você, e toca nele, por favor, toca nela. Você é o primeiro projeto do reino. O reino precisa ser construído
dentro de você, dentro de nós, dentro da gente. Não existirá um reino exterior se ele não estiver construído dentro da gente. Não haverá transformações exteriores se não estiver dentro da gente. Observe bem que uma construção, uma casa, ela só será construída se ela sair de dentro da nossa cabeça. Ela precisa sair de dentro, não vai adiantar, senão não vai virar. Então ele fala, olha, pode levantar de madrugada, pode repousar tarde, pode comer o pão que você faz com muito trabalho, que você trabalha bastante, mas esse pão Deus dá aos quem Ele ama quando está dormindo, sem nenhum esforço. Porque esses caras que estão dormindo são frutos do amor. São frutos do amor. E aqui, querido, esse ano a gente está abraçando essa temática desse jeito. Nós não vamos levar reino por obrigação. Nós não vamos fazer nada nessa igreja por obrigação. Aqui você não é obrigado a nada. Você pode até ser membro da igreja. Você pode conhecer os cânones da igreja. Você pode se sentir na obrigação de fazer, mas, querido, em nome de Jesus, na obrigação não vira. Na obrigação não vai acontecer absolutamente nada. Eu estou casado com a minha esposa já tem alguns anos. Em janeiro a gente fez mais um aniversário de casamento. Louvo a Deus muito pela vida dela. Ontem foi um momento muito especial aqui para nós, um momento da entrega da primeira credencial dela, né? Para pastorear, para exercer o ministério dela. Foi uma alegria ontem aqui. Mas, querido, preste atenção numa coisa: não adianta a gente ir fazer esse serviço quando a gente não tem amor no coração. Quando a gente não tem amor a Deus, quando a gente não tem amor à missão, quando a gente não tem amor ao reino, não adianta, a gente não vai conseguir prosperar. Deus, para olhar para essa cidade, e já tem algum tempo que Deus já olhou para essa cidade e vem contemplando a nossa vida, vem nos abençoando aqui, abençoando essa igreja. Deus olhou para essa cidade e acredita na força que Ele tem liberado sobre essa igreja. Deus acredita em nós. Deus acredita na gente. Porque Deus tem dado a nós uma consciência de que o reino de Deus, o reino dele, não está perambulando, não está em nossas palavras. O reino dele está dentro da gente. E Ele tem gerado, levantado uma geração de homens e mulheres aqui, que não fazem a obra dele por obrigação, mas por paixão, por amor a Ele. Nós temos descoberto isso, querido, lendo nossa Bíblia. Tenho falado isso, olha, minha amante, aqui, minha amante, dessa amante aqui, minha esposa não tem ciúmes. Quer arrumar uma amante? Arrume, tome aqui uma para você. Essa não, você arrume uma para você, compre uma, na internet vende. Senão eu vou buscar uma lá em São Paulo e te vendo. Mas tenha a Bíblia como centro da sua paixão, porque ela mudará muita coisa dentro de você. Então o reino de Deus, ele é construído, o perdão é construído, e o perdão é uma construção muito doida, porque o perdão, ele vai sendo construído primeiro por esse amor, ele é gerado no amor. Você ama a Deus, e quando a gente ama a Deus, a gente consegue fazer umas coisas muito loucas. Conversando com uma discípula, falei para ela assim: você ama a sua filha? Ela tem uma filha, eu falei: você ama a sua filha? Amo. Quantos pais aqui amam seus filhos aqui? Que bom. Quando seus filhos erram com vocês, você deixa de amar eles? Deixa de amá-los? Sim ou não? Deus é desse jeito. Deus faz assim conosco. E faz mais. E a gente continua abençoando, abraçando, fazendo comida para os nossos filhos. Sim ou não? A gente vai lá e faz tudo por eles e por elas. Continuamos fazendo.
mesmo eles e elas aprontando conosco, a gente continua fazendo. É assim, querido, que Deus olha para nós. E assim será a sua movimentação, como de um pai, como de uma mãe, pelo seu filho, por você. Que mesmo você, todo torto, toda torta, seu pai, sua mãe continua te amando, porque o amor é maior, o amor encobre as multidões de pecados. É isso que a Bíblia diz. Quando a gente ama a Deus, quando a gente conhece esse amor e a gente começa a viver esse amor, a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, capítulo 10, versículos 4 ou 5 ali, ele vai dizendo que o nosso pensamento precisa estar cativo a Cristo. Nosso pensamento precisa estar cativo em Cristo. O amor de Deus quebra a nossa razão. Acabamos de cantar isso aqui. E é isso, querido, que esse texto de João, ele vai desarmar a gente. Se o amor de Deus estiver, pelo menos com as bases dele no seu coração, tiver com os alicerces construídos no seu coração, então prepare para uma construção poderosa. Existe uma construção poderosa aí, que Deus quer desatar na tua vida. A primeira coisa que quero dizer sobre o Evangelho de João, capítulo 1, é sobre o Verbo. O Verbo, ele fala assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Observe bem que a gente pode construir uma frase, na língua portuguesa é assim que funciona, a gente constrói frase sem sujeito, sem adjetivo, sem substantivo, mas não constrói uma frase não tem sentido sem verbo. Não tem sentido. Se eu falar aqui para você, eu bola, você entende? Entende, é gordo, está falando da pança dele. Você vai dizer isso automaticamente. Mas se eu disser, eu jogo bola, você vai dizer, eu entendo. Mas não deve ser Neymar, não deve ser igual o Glauco, mas arranha. Mas faz alguma coisa que sirva. É desse jeito mesmo, querido. O verbo, ele dá sentido à frase. Porque o verbo é ação. O verbo determina o tempo. O verbo determina tempo, presente, passado e futuro. Que passou, que está agora, está. O que vai acontecer. O verbo determina tempo. Sabe aquela coisa, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito. O verbo, ele vai se desdobrando. Mas a grosso modo é isso aí. Então o verbo, ele determina tempo. Eu conheci um livro de um autor chamado Pai da Igreja, de um dos pais da igreja, Santo Agostinho. Ele fala assim, não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Eu falei, cara, esse cara é maluco. E depois ele fala assim, o que existe é um passado presente, o futuro presente, o presente presente. Ele fala, o passado não existe mais. O passado não existe, porque já passou. Não existe mais. O futuro também não existe, porque não aconteceu ainda. O que existe é o presente presente. É o instante, o agora, esse momento que a gente está aqui reunido. E esse instante a gente precisa valorizar. Isso aqui nós precisamos valorizar. O tempo que nós temos com a nossa família, com os nossos amigos, na célula, na escola de líderes, nós precisamos valorizar isso. Então o tempo, o verbo ele determina ação e o verbo também determina tempo. Mas eu fico me perguntando assim, se Jesus, ele fala que Jesus ele era o verbo. Jesus é o verbo. E eu fico pensando assim, se nós tivéssemos uma vida ou vivêssemos a nossa vida ainda sem Ele, sem Jesus, como é que nós estaríamos?
como é que estaria a sua vida? Será que sua vida teria algum sentido? Ou você ainda continuaria? Eu quero que você entenda isso. Você sabe de onde você saiu. Eu sei de onde saí. Eu sei o que fazia antes. Sei o que faço de errado, o que não faço de errado. Sei das minhas fraquezas, sei das minhas lutas. Me conheço muito bem. E de um tempo para cá tenho buscado me deleitar nessa pessoa que sou eu. Quando eu olho para a Bíblia, eu falo, meu Deus, dá até desespero às vezes, porque às vezes tem coisas que a gente não está conseguindo fazer muito bem. Mas é isso aí mesmo, o verbo, ele veio para dar sentido à minha vida, para dar rumo, para dar uma direção, para me fazer um homem íntegro, para me fazer um homem liberto. O verbo veio para isso. E ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, e sem ele nada se fez, nada se formou, absolutamente nada. Então observe bem que tudo isso aqui, eu estou ainda falando da construção. Jesus, ele é desse jeito. Quando ele entra na nossa vida, as coisas começam a ganhar um outro sentido. O sentido que vem baseado em 3 coisas: cura, libertação e salvação. Essas 3 coisas estão ali íntegras, elas estão inteiras no ministério de Jesus o tempo inteiro. É contínuo isso no ministério de Jesus. Me encontro com ele e algumas coisas vão se quebrando em minha vida. As travas do carro vão saindo e o carro começa a andar. O carro começa a andar. É assim que funciona, querido. Me encontrei com Jesus e a minha vida começou a ser liberta, ser curada. Não se esqueça, a Bíblia fala que quando Jesus começou o ministério dele, ele andava pelas cidades curando toda sorte de enfermidades e doenças. Enfermidades tem a ver com a alma, tem a ver com nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes erradas, equivocadas, que atrapalham a nossa vida. Quantas decisões nós já tomamos que está atrapalhando a nossa vida até hoje? Quantas escolhas nós fizemos que foram erradas lá atrás, Por isso eu tenho entendido, querido, que o meu filho, por exemplo, ele tem 12 anos, o outro tem 26. O de 12 anos, ele está assim à margem de privilegiado, porque está ouvindo coisas que o mais velho não ouviu. Está vivendo coisas que o mais velho não viveu, não teve a chance. E o mais velho agora precisa correr muito em entendimento, em busca, em querer viver. Deus é alguém para você querer. Deus não é alguém, querido, para ser falado por conhecimento. Por conhecimento a gente já tem ouvido muito falar de Deus. Deus também não é alguém que vem para atender suas necessidades. Deus tem as necessidades dele. Quem é que vai atender as necessidades de Deus? Por isso ele libera para nós o Evangelho, libera para nós o Espírito, para que por ele, pelo Evangelho, pela sua palavra, pelo seu Espírito, nós comecemos a nos movimentar por essas 2 coisas, e assim nós consigamos atender as necessidades dele, as expectativas dele, que é de me ver liberto, de mim mesmo, das minhas tensões, daquilo que eu gosto, das minhas paixões, daquilo que eu amo. Deus quer ser amado, Deus quer ter a primazia do meu coração. Deus já tem a primazia do seu, querido? Deus já tem a primazia do seu coração? Deus está em primeiro lugar? Ou ainda o seu coração está completamente dividido e Deus é a menor fatia do bolo? Às vezes é assim que nós temos caminhado. Deus ainda é como menor fatia do bolo. Ele está falando, olha, por intermédio dele, se você quer que Deus atue na sua vida, a sua vida só vai acontecer alguma coisa nela quando Jesus for aceito por você, quando ele achar casa dentro de você. E o texto ainda afirma mais, olha, falando sobre Jesus, ele fala, Jesus é a luz,
é a luz que resplandece nas trevas. É a luz dos homens e das mulheres, e a luz que resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra a luz. É algo poderoso, algo fantástico isso. Onde você percebe, se a gente apagar todas as lâmpadas aqui, você verá o brilho que isso aqui vai ficar. Vai ficar muito escuro isso aqui. Basta acender uma, vai clarear todo o recinto. Vai clarear tudo. Assim, querido, é a nossa vida. Pode ser que na sua casa seja um furdunço desgraçado. Pode ser que você conheça alguém que a casa é um furdunço. O pai é isso, a mãe é aquilo, acredita não sei o que lá, mais o que. Querido, mas quando a luz chega, a luz começa a ser observada. Agora, que luz é essa, pastor? Porque eu me tornei crente? Não, a luz, querido, é quando a gente começa a mudar as nossas atitudes. Suas atitudes, elas são percebidas. Não adianta você vir à igreja, ler Bíblia, orar em casa, principalmente se eu oro em casa, oro, leio em casa, mas não muda a vida. No final, o resultado é esse. Não sei para que você está lendo tanto. E as mulas ainda falando, a mula e a pedra, que não acreditam como você acredita. Eu sei que quantas pessoas aqui conhecem alguém assim, que já ouviu uma palavra dessa? Sei que não é você, mas quantos já ouviram isso aqui? Querido, é assim que funciona. Às vezes é desse jeito. Mas isso está acontecendo porque a mudança ainda não está em nós. Não conseguimos viver mudança. E aí, o texto ele segue afirmando coisas poderosas. Eu entendi, querido, que quando essa luz ela começa a clarear o meu ser, o reino começa a ser construído dentro em mim, e eu começo a ser construído dentro do reino. Eu vou entendendo as coisas do reino, eu vou entendendo as realidades da minha casa, a realidade do reino, a realidade da minha cidade, da minha nação. Eu vou compreendendo tudo, e quando eu chego na minha casa, dentro da minha compreensão, pode ser pequena, pode ser pouca, não tem problema, desde que você compreenda que você precisa mudar. E essas mudanças, quando eu chego em minha casa, as pessoas começam a ver as nossas mudanças. As pessoas começam a perguntar: o que está acontecendo com você? O que te acontece? Por que você está vivendo isso? Como você conseguiu isso? Eu tenho falado para alguns discípulos aqui: olha, quando você vê isso, fala que foi o Senhor, cara. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. O Senhor faz esse tipo de coisa. Só Ele faz esse tipo de coisa. Se nós olharmos a realidade da nossa igreja hoje aqui, a gente vai achar muita coisa desse jeito, desse tipo. Vou dar um exemplo aqui de um discípulo somente aqui. Eu lembro bem que a nossa igreja aqui tinha um culto de sexta-feira de oração, não era assim? Toda sexta-feira a gente tinha um culto de oração. E de repente eu vi uma figura estranha na igreja. Né? Tem umas figuras que chega nova na igreja. Você que nos visita hoje, não se sinta ofendido com isso. Mas eu observo, é estranho porque não é comum ao nosso meio. E eu estou só sacando o elemento, né? Está lá, vindo toda sexta-feira, ninguém vem, nem os crentes vêm para a oração. E o camarada está ali. Está ali o tempo inteiro. E eu pergunto: qual é desse cara? Qual é desse cara? Toda sexta-feira, religiosamente, ele estava ali, sentado no banco na frente, se levantava, sentava, obediente, não falhava. Era certo, era o dia. E eu vi que ele não... E perguntei para minha esposa: ô Vaninha, o que está rolando aí? O fulano de tal, tem um cara lá, você já viu aquele cara lá? Qual é a dele? E aí ela, não sei ainda. Aí daqui a pouco ele se revelou, né, a uma das discípulas nossas.
veio aqui para poder catar a mulher aqui dentro. O sentimento era esse, querido, veio para catar, né? Veio para catar a mulher aqui, a situação do elemento, veio para cá para isso, mas veio na sexta-feira, e toda sexta eu sentava ali, ainda ficava me olhando, aí eu largava umas buchas de vez em quando, né, umas palavras bem pesadas, ele baixava a cabeça, aí eu, beleza, daqui a pouco ele se revelou para a criatura procurou a gente, veio, conversou conosco, e aí falou, aí a gente deu um carão nela também, vai minha filha, vai que pode ser sua bênção, vai fundo, já que o miserável veio aqui nessa intenção, então vai fundo, mas não esquece quem você é, né? A gente deu umas dicas aí, daí vamos lá, e aí pronto, aí começou a sair, eu não vou falar disso aqui, você está gravando, foi para o cinema, depois você pergunta para ele aí como é que foi a saída dele para o cinema, né? Que esnobar, ficou esnobado, né? Mas depois você pergunta para ele. Mas aí rolou umas situações e de repente esse camarada foi parar lá na minha casa. A menina fez a seguinte proposta para ele: antes de você falar com meus pais, você vai lá falar com o meu pastor. Aí, segundo ele treinou o dia todo para poder. Aí chegou lá, até com um pedacinho de papel na mão. A primeira palavra dele é: o senhor é muito sabido, eu não... Eu falei, cara, fala o que você tem que falar aqui. O que você está querendo? O que você está naquela igreja? Sexta-feira, ninguém vai lá. Quase ninguém vai lá. O que você está fazendo lá? Ah, pastor, eu estou lá por causa da... Né? Então o Vitor está aí, né? Graças a Deus. Está aí, casado com a Jéssica, com quem ele veio buscar. Está bem aqui. Um discípulo muito fiel. Tem já líder de célula. A célula dele já multiplicando. Está aí. Observe bem que veio com uma intenção muito torta, muito errada. Deus não está ligando para isso não. Como você chegou aqui, Deus está pouco se lixando. O problema é você ficar aqui e você vai escutar alguma coisa. Depois que você escutar, aí já era. A semente está lançada aí dentro. E eu vou regar. Eu vou regar. O cara veio no dia de sexta-feira. E chegou no meio da conversa, ele falou, eu fui na sexta-feira, fui indo, tinha essa intenção, mas eu me senti fisgado por Jesus. A luz entrou em mim. E assim, a luz tem iluminado o caminho dele até hoje. Eu poderia falar de outros aqui, mas esse basta por enquanto. E a partir disso, a família dele, o sobrinho dele já batizou aqui, os pais dele de vez em quando vêm aqui. A célula acontece na casa dos pais dele. E homens têm se convertido por meio dele. Eu falo isso, querido, porque a gente precisa entender. Os alicerces do reino precisam estar dentro da gente. Quando ele está dentro da gente, quando as trevas são clareadas por causa da luz. As trevas não prevalecem contra a luz. Não adianta. Você pode vir com a intenção tal. Ele ficou membro da igreja antes de casar. Antes de casar. Só para você entender. Ele já era um membro de célula antes de casar. Já era discípulo antes de casar. Foi um homem fisgado por Deus. E está aí até hoje, para a glória de Jesus. Seguindo no texto, ele fala sobre João. Aí, de repente, a conversa muda. João. Quem é esse cara? João é o João Batista. Eu fico imaginando João Batista entrando nessa igreja hoje.
Se João Batista entrasse nessa igreja hoje, o que que aconteceria? Sentasse do seu lado. João Batista, vou descrevê-lo para você. João Batista é um cara que vestia, segundo o texto, roupa de pele de quê? De camelo, não é assim? Comia mel e gafanhoto. Aí o cara chega com um pote de mel, um pote de gafanhoto, né, com um copo de alumínio, um prato de alumínio, né, com aquele cabelão de dread, que o cara vivia no deserto, então é povo de rua. Aquela barba mal feita, né, assim, tudo mais, com a garrafa de água, né, garrafa PET de água, vestido de pele de camelo, ele se senta do seu lado. O que você faria? Não é assim? Ou chama ali assistente social, leva ele lá para o fundo. Vamos dar um café, leva para o banheiro, que o banheiro aqui tem chuveiro. Vamos comprar um sabonete, dá para ele tomar um banho, está precisando. A gente levaria ele para a assistência social da igreja. Mas era o profeta, era o homem de Deus. Agora, por que João Batista aparece aqui? Porque João Batista foi o cara que veio para abrir caminho para Jesus de Nazaré. João Batista, ele serviu para isso, para testificar da luz. A luz entrou nele, e entrou de tal forma, e ele sabia, ele ainda não conhecia Jesus, mas já conhecia Deus, conhecia o Espírito de Deus. Esse João Batista também foi gerado por uma palavra profética do Espírito de Deus, e já se movia na barriga da mãe, quando as duas se encontraram, Isabel e Maria se encontraram, eles dois já se moviam, quando uma conversava com a outra, eu que vou nascer primeiro, eu vou abrir caminho, você vem depois. Ali já tinha uma rusguinha, mas tudo bem, eram primos, eram parentes, e assim mesmo, parente é desse jeito, querido, é ou não é? Eu não conheço nenhuma família que nunca já tenha uma briguinha, alguma rusguinha, mas o negócio é a gente se entender. Viva o instante, se o instante é favorável, vamos viver o que o reino determina. O reino tem determinado coisas importantes. E aqui ele está dizendo que esse camarada chamado João Batista, ele veio para testificar da luz. E ele já sabia, olha, o mundo, ele veio para os seus, ele veio para o mundo, mas não receberam ele, mas eu recebi. E agora eu vou transmitir ele para você, eu vou pegá-lo para mim, ele vai entrar na minha vida, eu vou recebê-lo, eu vou caminhar por ele, vou caminhar nele, vou crescer nele e vou levá-lo para os outros. João estava dizendo, eu vou me levar, eu vou ser um instrumento do reino, eu vou ser a voz, eu vou ser a boca, eu serei os pés, as mãos, nesse momento que vai abrir caminho para um novo mover, um novo testemunho, um novo estilo de vida, um novo momento. O reino está chegando, e é Deus chegando, é Deus presente conosco. João era aquele que viria abrir o caminho, e você é a próxima pessoa que abrirá caminhos para que Jesus entre na vida de outras pessoas. É o nosso papel. Cubatão é um terreno. Deus quer edificar o reino, mas o reino de Deus, ele já está dentro de você, e você precisa entender, eu sou tijolo, eu sou argamassa, eu sou cimento, eu sou areia, eu sou pá, sou picareta, sou colher de pedreiro, mas eu vou levar a minha parte do reino, eu vou fazer a minha parte. Deus convoca a gente, querido, para fazer a nossa parte. Deus está desafiando essa igreja para fazer a nossa parte. Desafia você com a sua história. Onde ele vai contar essa história. Eu vim para essa igreja para namorar, mas eu acabei me apaixonando por uma outra figura esquisita, chamada Jesus de Nazaré. Sem forma, feio, fedido, assim Isaías 53 fala. Mas é esse cara que transformou a minha vida. Esse cara me motiva a andar. Esse cara, é ele que me faz amar de uma forma diferente. É ele que me faz ter caráter. É ele quem transforma todo o meu coração, todo o meu ser. É ele. Mas, querido, entenda uma coisa. João Batista tinha um problema sério. O mundo ao qual Jesus veio não recebeu ele.
E a Bíblia ainda fala: veio para os que eram dele, mas os dele não receberam ele. Você já recebeu ele? Você é dele. Você já recebeu ele? Ou ainda anda negociando isso, querido? O reino já está construído em você, ou ainda você está negociando o reino que deveria estar dentro de você, construído, edificado, firmado, consolidado, ou você ainda negocia com seus programas, com suas paixões, com as suas vontades, com a bebedeira, com o adultério, com prostituição, com pornografia. Deus quer um povo separado para Ele. Deus quer um povo que atenda às necessidades dele, que cura, que leva a cura, que leva a transformação, que leva a salvação. Deus quer tirar as pessoas do lugar do perigo. Isso é salvação. Deus quer curar as pessoas, mudar a forma de pensar. Deus quer libertar as pessoas, tirar do seu cativeiro de homossexualismo, de viciados, de homens e mulheres que vivem as prostituições, das paixões desse século. Deus quer um povo apaixonado por Ele, um povo que é vivo nele, que está se movimentando somente por Ele e para Ele. João Batista entendeu isso, querido. João Batista foi um cara que mudou a ordem da fala, foi o último profeta. Ele mudou a ordem do seu tempo, impactou a sua geração, morreu sem cabeça por causa das suas convicções. Mas tem muita gente hoje morrendo sem cabeça por causa das suas paixões. Tem muita gente hoje, muito crente sem direção, muito homem, muito pai de família, muita mulher de família que está sem direção, com a cabeça cortada. Jesus não governa, mas as suas enfermidades governam, suas tristezas governam, suas prisões governam, mas Jesus de Nazaré ainda não governa. Mas ainda hoje, querido, o tempo é de perdão, o tempo é de buscar em Deus esse perdão. Deus disponibiliza isso. O perdão, a gente uma das ferramentas que nós podemos utilizar para construir o reino dentro de nós. Um reino livre. O perdão, ele é desse jeito. Ele é libertador, ele cura, ele salva. O perdão, ele constrói a ponte, ou reconstrói a ponte do relacionamento que eu tinha com meu irmão, que eu tinha com meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu pai. O perdão, ele reconstrói a ponte e me faz andar sobre ela novamente, e encurta as distâncias, aproxima novamente as pessoas, reata os laços, ele vai construindo novamente a aliança. O perdão é desse jeito. E Deus libera isso para mim e para você, para que primeiramente o nosso relacionamento com Ele seja reconstruído, seja uma ponte desimpedida, sem travas, sem nada que nos impeça de ir até Deus, simplesmente porque Deus, Ele ama a gente, Ele nos ama, e não tem jeito. Você pode ser torto, pode falhar, pode escorregar, Deus ainda tem expectativa em você. Deus ainda tem expectativa em você. E o texto é poderoso, ele segue falando, olha, mas para que isso aconteça, querido, para que essa ponte, esse relacionamento seja construído, algumas convicções precisam mudar dentro de você. Geralmente a gente escuta assim, né, você é criatura. Faça uma pergunta para um mundano, para você ver o que ele vai responder. Você é criatura ou você é filho de Deus? Ele vai responder logo, eu sou filho, eu sou filha. Mas o texto está dizendo aqui para nós, a partir do 12 aqui, que só é filho quem crê. Se não crê, não é. Está entendendo isso, sim ou não? Só é filho quem crê. Só é filho quem já está destravado, quem abraçou Jesus, quem vive Jesus, quem escolhe viver o mesmo estilo de vida de Jesus. Não adianta não, querido. A gente tem vivido um tempo desgraçado. O tempo que a gente vive, veja aí agora o que aconteceu, até mesmo com essa semana aí, com essa prisão do ex-presidente. Veja o que rolou.
Ele foi preso por causa de uma situação, chamaram ele para poder fazer um interrogatório, por causa de uma situação. Quando ele aparece diante das câmeras, aí eu sou a vítima. Muda-se o foco. E tem muita gente, eu falei, mas olha, mudou o foco da coisa, a coisa perdeu, o assunto se perdeu. O assunto se perdeu com muita facilidade, usando aquela máxima: o povo tem memória curta. A máxima é essa. Mas em nome de Jesus, é por Jesus, pela Bíblia, em nome de Jesus, coloca mais memória aí nesse negócio, querido. Aumenta a memória, compra um HD externo, faz alguma coisa para a gente entender aqui a coisa. Compra um HD externo, um HDzinho externo, coloca lá assim do lado, pluga um pendrive, pluga, aumenta a memória, porque assim, querido, a gente vai vendo que não é desse jeito que a coisa está. E presta atenção, nesse pendrive que eu estou te falando aqui, nesse HD que eu estou te falando aqui, que tem mais de 1 tera, tem mais de 1 tera aquele negócio lá. Nesse HD aqui tem informações importantes. Para que você não seja ludibriada pelas questões desse mundo. O mundo está dizendo assim, olha, você está namorando, tem pais que ainda dizem assim, olha, eu prefiro que meu filho venha namorar em casa. E aí vai o filho, namora em casa, daqui a pouco está lá dentro do quarto fechado, fazendo aquilo que a gente já sabe. Com a permissão dos pais. Pais que não cuidam de seus filhos, que não educa os filhos. Daqui a pouco, meu pai, meu coração bateu pelaquela outra lá, aquela de lá já não serve mais, eu quero aquela outra. Está namorando em casa. E o pai vai vendo essa falta de caráter, o filho levando as minas tudo para dentro de casa, sem nenhuma providência, sem nenhuma conversa. Hoje está assim, querido. E aquilo ainda se torna motivo de orgulho. Pais que não cuidam dos filhos, os filhos se perdem por outros caminhos. Chegou a hora, querido, de ver algumas coisas irem para o seu devido lugar, por amor a Deus. Por amor a Deus, por amor aos nossos filhos, por amor à nossa esposa, esposo. Ame de verdade. Ame de verdade. Ame de verdade, em nome de Jesus. Não atrapalhe a vida dos outros. Não atrapalhe, não. A Bíblia diz que a gente não deve servir de escândalo. Existem algumas coisas que a gente se atrapalha mesmo, eu sei disso. Já me atrapalhei muito com algumas decisões e escolhas que fiz. Mas eu louvo muito a Deus pela solução que Ele deu. Deus deu soluções maravilhosas, inimagináveis. Eu não imaginava aquilo, mas Deus deu. Deus deu. Nosso filho caçula, meu filho caçula, aproveitando esse momento poderoso que a gente tem vivido aqui, ele cresceu muito. Meu filho chegou aqui com 4 anos de idade. 4 anos de idade. E quando ele chegou aqui com 4 anos de idade, a gente não tinha nenhum tipo de expectativa de nada, nem eu tinha. Mas, no entanto, esse menino, eu recebi muita queixa dele ano passado na escola. Muita queixa mesmo. Mas eu sei, criança é assim mesmo, eu entendo ele. Fui conversando com ele, ensinando primeiro, porque primeiro tem que conversar, tem que ensinar. Conversei com meu filho 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. E depois de ter conversado com ele várias vezes, eu falei, o pai vai ter que usar o último recurso. Que a Bíblia diz que a gente não tem que tirar a vara do lado. Vai chegar o dia que o pai vai ter que te bater. E não demorou muito. Ano passado, depois de 2 anos ou 3 estudando aqui no Lorena, não deu jeito. Aí veio um monte de queixa, um monte de coisa. E aí até as discípulas, né? Que agora tem um monte de gente, discípulo nosso que estuda aqui, todo mundo olhando para ele. Todo mundo olhando. Queridão, não deu jeito. Eu vi as queixas. O filho do pastor está soltando um palavrão. O filho do pastor está... Eu olhava assim. Eu nunca briguei com ele por causa disso. Mas está na hora de endireitar a rota. Eu perguntei, você ouve seu pai falar palavrão? Não.
Você já viu seu pai xingar alguém, mesmo no trânsito, quando ele fica retado da vida? Não. Então por que você faz? O que você faz? Fora outros probleminhas acadêmicos. Então, vamos para casa, chamei ele para o quarto, tranquei a porta, porque a mãe dele fica meio nervosa com isso. Tirei o menino do que prende a calça, que eu não vou bater com a mão mais, porque minha mão dói. Fui fazer isso com o grande e me ferrei. E aí minha mão dói. Aí peguei ele, dei 3 cinturadas nele, só 3, só. Eu sei que o menino tirou PS, final do ano todinho, tudo. Mudou a postura na escola, porque eu fui pai, porque eu peguei a informação do HD, porque eu resolvi viver o HD. A informação está aqui. A Bíblia diz que a gente não pode tirar a disciplina dos filhos de sangue e dos filhos da fé. Não podemos tirar a disciplina. Não é para espancar. Eu só dei 3 cinturadas. Ele já conhece a força, já sabe que dói, ele já sabe tudo isso. Nunca apanhou na vida, foi a única vez. Eu acho que quer de novo? Não quer mais. Porque dói. Queridos, é assim que funciona. Aí você... E uma coisa me impressiona no meu filho, Júlio, né? O meu filho mais velho também me impressiona com algumas coisas. Também tem as virtudes dele. Mas vou falar desse, porque o momento dele é melhor. Um instante dele é melhor. Jesus está conjugando ele, a vida dele. Lendo a Bíblia dele toda. Ainda é meio vagabundo com as coisas, mas está lendo a Bíblia dele. Está fazendo as coisas direito. Mas outro dia desse ele falou: pai, eu quero aquela folhinha. Eu, que folhinha? Aquela que o Senhor fica ministrando. Eu falei: por que você quer aquilo? Porque eu quero ministrar para a minha célula. Eu quero ministrar para a minha célula. E eu olhei para aquilo. Eu falei: tudo bem. Já tem alguns meses que ele falou isso. Eu deixei o barco rolar. Vai que é euforia. Aí de repente ele me solta uma bucha. Quando a mãe dele estava viajando, falou assim: pai, para onde o senhor for eu vou. Para onde o senhor for eu vou. A mãe dele chegou: para onde a senhora for eu vou também. Mas nós estamos muito no mesmo lugar, então está tudo certo. Não é porque a gente está em lugares diferentes que não diga que a gente está indo para o lugar errado. Indo cada um para um lugar. Estamos nós dois indo para o mesmo lugar. Estamos pastoreando a igreja, cuidando de pessoas, fazendo discípulos, levando cura, libertação, salvação para as pessoas. E ele falou: para onde o senhor for eu vou. Para onde a senhora for eu vou. E eu ainda fui fazendo mais uns testes. Até que o Espírito falou: chama ele para uma atriz. E diz para ele que ele é um dos seus 12. É o meu discípulo. O seu filho é o que é seu. E ele só olho ele desse jeito hoje porque ele também não é meu. É dele. O seu filho é o que é seu. Como anda o seu diálogo dentro de sua casa? Você está aberto a Ele? Você está fechado a Ele? Onde você tem levado seu filho a frequentar lugares? Quais são os lugares que você leva seu filho, sua filha? Porque o reino, as coisas são construídas. E falei, conversando até com minha esposa essa semana: olha, eu já estou vendo onde é que isso vai dar.
Apesar dele se esquivar, mas eu sei, Deus já falou com ele. Deus já falou com ele. E eu vou regar a semente. Por fim, querido, eu quero dizer para você, depois que o verbo começa a conjugar a nossa vida, até os nossos filhos se transformam. Nossa nora se transforma. Os achegados se transformam. Os genros se transformam. Porque nós somos luz. Os relacionamentos se transformam. Os distanciamentos acabam. Para mim, eu tenho na minha cabeça uma coisa muito fixa. Filho tem um poder. Ele fala o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus, ele fala, não é gerado de relações humanas, não é gerado do sexo, não é gerado pelo amor de um casamento. Filhos de Deus são gerados por Deus. É uma relação diferente. Quando a minha mãe, ela chegou para mim, sentada num desses bancos dessa igreja, e eu falei para a igreja, olha para mim, veja o que eu estou fazendo e faço o mesmo. E minha mãe chegou em casa e foi me corrigir. Aí eu falei, dura coisa a senhora fez, que erro. E falei para ela assim, mãe, presta atenção no que eu vou dizer para a senhora. Eu sou seu filho, mas eu já não sou seu filho mais. A senhora me colocou para fora, a senhora me colocou no mundo, mas eu já não sou mais da senhora. Não te pertenço mais. Eu faço o que meu pai ordena. Eu tomei uma decisão para mim. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero nascer de Deus. E você tem a chance, querido, de nascer de Deus. De confirmar isso. Porque quem nasce de Deus, o versículo que fecha, o versículo 14, ele fala assim, olha, o verbo se fez carne. O verbo habitou entre nós. Habitou cheio de graça, cheio de glória. Deixa o verbo habitar em você. Cheio de graça, cheio de glória, cheio de verdade. Deixa essa glória brilhar. E essa glória fará a diferença na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde você for. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa Jesus ser Jesus em sua vida. Ainda tem muita gente indecisa. Eu poderia dar mais testemunhos. Como dei, falando sobre esse texto, falei sobre o Joel, por exemplo. O dia desse a gente estava conversando, e ele falando assim, pastor, as pessoas estão me perguntando o que aconteceu, o que rolou, o que houve. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Eu não estou sabendo. Como assim, pastor? Eu estou aqui na igreja. É, que às vezes eu sou meio burrão. Eu vou convivendo, tanto para mim já é normal isso. A pessoa se encontrar com Jesus, mudar de vida é normal. E aí a ficha caiu. Eu falei, quando perguntarem isso para você, fale, foi o Senhor. Mas a história do Joel é essa. Joel, ele é um ex-homossexual, um homem que vai lutar contra isso durante algum tempo, até que a vida dele esteja consolidada no altar e as pessoas parem de ficar indagando ele. Então vai continuar lutando por causa dos outros, não por sua causa, mas por causa dos outros. Mas que resolveu ser de Deus, deixou a luz brilhar. Deixou a luz brilhar. Pergunta para ele se ele quer voltar para lá. Agora nós, querido,
que estamos aqui hoje, precisamos tomar decisões poderosas sobre nossa vida. Deus me deu uma esposa, é bem certo que eu não sou do mesmo jeito que eu era alguns anos atrás. Eu era magrinho, 70 quilos, barriga de tanquinho. Eu continuo com meus 70 e poucos, né, e mais 70 mais alguns, né? Já não é tanquinho, agora é máquina de lavar, 10 quilos, 15 quilos, como queira chamar. Sem cabelo, eu estou muito feliz do jeito que está, nesse calor, mas com a cabeça fresca, por causa das experiências que tenho tido com Deus. Está a fim de ter uma experiência com Deus hoje, querido? Vem à frente, eu vou orar por você. Não antes que você faça uma oração por você. Eu acredito que todos e todas que estão nesse recinto precisam aprender a deixar Jesus ser o verbo da frase da sua vida. Eu acredito que a frase da sua vida pode estar sem o sujeito da história, que é você. Jesus age. Jesus faz, Jesus fez, isso eu entendo, mas quando eu coloco assim, Jesus fez em Jânio, Jesus fez em Júlio, em Regivânia, em Rubem, em Aline, em Vitor, em Joel, eu estou falando, querido, eu estou me colocando nessa ação. Você quer que Jesus faça na sua vida? Não tem. A minha família, ela é perfeita, querido. Ela é perfeita. Sabe por quê? Porque tem muita encrenca lá. Primeira coisa são as encrencas. Tem muita encrenca, muita confusão, mas tem muito Deus. A perfeição não é a ausência da encrenca. A perfeição é a solução das encrencas. Por causa do amor. Se é isso que você quer para a tua vida, querido, você tem a chance de vir nesse altar e fala, Deus, eu quero ser perfeito no Senhor, quero nascer de Ti e ver essa glória encher a minha vida, ver o verbo se fazer carne. O verbo vai sair da Bíblia agora e vai se fazer carne em você, em você. Ele quer habitar em você. E a glória dele quer se manifestar em você. Nós cantamos aqui, Jesus é o caminho, verdade e vida. Ninguém chega a Deus se não for por ele. E ele quer se manifestar a você. Nunca fez tanto sentido a história do Egito. Do menino que se converteu, vai à frente e o pastor fala, você está disposto a morrer por Jesus? Ele diz, não, então volta outro dia. Volta outro dia. Quando ele voltou dizendo, eu quero morrer por Jesus, então hoje você aceita, você se torna filho de Deus. Se você quer morrer por Jesus, hoje é o dia. Matar suas paixões, suas encrencas, deixa tudo nesse altar. Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida. Feche seus olhos.